Vinícius Souza e hoje vamos falar um pouco sobre mentalidade de sucesso. Eu gostaria de primeiro ilustrar como podemos então identificar o que é ou não uma mentalidade de sucesso. Lembra da época da escola quando você fazia uma avaliação, uma prova e como você se sentia quando recebia o resultado dessa avaliação? Então, vamos supor que lá naquela prova de matemática você tenha recebido uma nota 5. Nota 5. E vamos supor também que você tenha se esforçado, tenha estudado bastante para fazer essa prova. Bem, eram duas as situações típicas, podemos dizer assim, de reagir a esse fato. A primeira, se sentir mal diante da nota, já que você concluiu naquele momento que todo o esforço empreendido não surtiu o efeito esperado. Assim, você, de alguma forma, pode ter se sentido menos capaz e, em último grau, até mesmo fracassado. A segunda maneira de reagir a esse fato tem uma outra característica, de se sentir desafiado com a nota obtida. É como se essa nota tivesse ativado um gatilho de ação em você. E então você passa a se questionar como você se comportará diante disso. Ou melhor, qual será a sua estratégia de lidar com esse fato negativo. Percebam que o fato em si é negativo diante das duas maneiras de agir. E o que temos é que, de um lado, se denomina de mentalidade fixa, ou seja, mentalidade essa que tem como principal característica acreditar que ou nascemos ou não nascemos com talento em determinada área. E perceba, esse tipo de mentalidade conduz a uma percepção de fracasso diante de um resultado negativo. E fatalmente você tenderá a concluir: eu não nasci para isso, eu não tenho talento. O que no exemplo que demos você poderia se julgar um zero à esquerda, um incapaz de lidar com a matemática. Ou, de outro lado, temos o que se denomina de mentalidade de crescimento. Ou melhor, uma mentalidade de acreditar que se você não conseguiu chegar ao resultado que queria, é porque algo ainda precisa melhorar. Algo que você ainda não conhece precisa ser buscado para conseguir atingir os seus objetivos, atingir uma performance melhor. É como se a jornada fosse mais importante que a chegada. Compreende isso? E essa situação, com isso, é bastante clara para evidenciar que temos precisamente duas maneiras de lidar com as nossas dificuldades. Na verdade, são duas reações diferentes diante do mesmo fato. E esse conjunto de reações, portanto, é o que chamamos de modelo mental. E eu te pergunto, qual será o aluno de matemática que ao longo do tempo terá mais sucesso? Será aquele que diante da dificuldade se sentiu derrotado ou aquele que diante da mesma dificuldade se sentiu desafiado? E mais, como você tem se sentido diante dos desafios que tem enfrentado? Essa classificação entre duas mentalidades é retirada do livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, de Carol Dweck. Uma das ideias trazidas pela autora é que esses dois estados, ou melhor, essas duas mentalidades, a fixa e a de crescimento, são na verdade o resultado das crenças do indivíduo, de tudo que ele viu, ouviu, sentiu, sobretudo ainda na infância. É que uma parcela significativa do que você acredita ser sua personalidade, na verdade, é gerada por esse mindset, essa mentalidade. É muito do que impede a realização do seu potencial, também é produto dela. Veja bem o quanto é interessante perceber essas duas mentalidades, o que tem tudo a ver, por exemplo, com esse vídeo que eu estou fazendo para você. Pensando no modo como devo me preocupar no momento que estou fazendo essa tomada de vídeo, temos claramente duas hipóteses. A primeira, mentalidade fixa, me fará preocupado com a forma pela qual seria avaliado por vocês que estão aí me assistindo. E isso me causaria uma angústia tão grande que o mais provável era que esse vídeo nem existisse, de verdade mesmo. E claro que isso já passou na minha cabeça de não me arriscar. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. O medo de falar em público tem muito a ver com esse temor de ser absolutamente apenas julgado. É um medo paralisante que tem impedido muita gente capaz de não ter uma alta performance. Só para você ter ideia melhor sobre esse medo dessa exposição, uma pesquisa de 2014 da Universidade de Chapman indicou que o medo de falar em público era a maior fobia entre os participantes. Maior até que o medo de morrer. Interessante, né? Então,
Percebe o quanto ter uma mentalidade fixa pode ser uma forte limitação, algo que impede de forma determinante uma carreira de sucesso? Mas ao contrário dessa mentalidade paralisante, temos a de crescimento. E essa é a mentalidade do sucesso. Mas como assim, Vinícius? Porque se tem uma coisa em comum em que as pessoas se destacam em qualquer área, é a crença que elas possuem em buscar o desenvolvimento de uma maneira constante, aprendendo com erros e acertos para então subir cada vez mais a escada da maestria em suas áreas. Um grande piloto de Fórmula 1 um dia aprendeu a dirigir, como eu e você aprendemos, ou como quem ainda não aprendeu é capaz de aprender. Então talvez seja a grande lição, por exemplo, do empreendedorismo. Você só precisa ser melhor que você. Você é melhor do que você foi ontem e amanhã você será melhor ainda. Mas o que vemos é exatamente o contrário disso. A grande maioria das pessoas não se determinam em razão do que foram ontem, mas sim de quem está a léguas de distância à sua frente. Então, se você quer lutar, por exemplo, a arte marcial e achar que apenas com poucos dias de treino você poderá ser um Anderson Silva, por exemplo, ferrou, meu amigo, você não vai conseguir. E por mais estranho que possa parecer essa comparação entre o lutador de alto nível e um aprendiz, o que te faz desistir é exatamente essa conversa que é travada entre o seu cérebro racional e o emocional. E essa interação no contexto de um mindset fixo, ela irá simplesmente decretar, você nunca chegará lá. Mas o que ocorre quando essa interação se instala no contexto de uma mentalidade de crescimento? Vou precisar de muito treino, vou persistir até chegar ao meu objetivo. E o Ayrton Senna é um dos maiores exemplos de mentalidade de crescimento que tenho notícia. Palavras dele, tá? Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória, vitória na vida. E segura essa, outra frase atribuída a ele. Eu não tenho ídolos, tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Percebe então como você pode realizar muito mais? E eu tenho uma notícia que vai te interessar. Todos temos comportamentos alinhados a cada uma dessas mentalidades, fixa ou de crescimento. Todos estamos, de algum modo, entre essas duas mentalidades. E o nosso exercício diário e constante é tentar perceber em que áreas podemos estar sendo mais alinhados a um tipo ou outro de mentalidade. E essa consciência é o início de um processo de mudança profundo em sua vida e nos seus negócios. Então, tenta observar em qual área da vida você não tem obtido resultados. Certamente é nessa área que você precisa desenvolver melhor a mentalidade de crescimento, a mentalidade do sucesso.